Novamente saúdo a todos presentes, internautas com a paz do Senhor. Os irmãos podem sentar. Eu só vou ler alguns versículos aqui, que se encontram em Isaías, capítulo 9, que diz assim: mas a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Bom, eu não sou presbiteriano, não. Cada diácono Paulo Augusto com fundo musical. Puxa, isso faz falta demais. Ajuda a gente, né? Obrigado, meu amigo. Bom, para mim, um privilégio, uma honra muito grande estar aqui nesta já noite, né? Nesta noite com os irmãos aqui presentes e os nossos internautas, adorando o Senhor e falando da palavra do nosso Deus. Um prazer estar com todos os irmãos. Né? Vejam aí, uma bênção. Principalmente nessa parte do louvor, admiro muito, né, o coral de vocês, o empenho que vocês têm na parte de música. Uma satisfação sempre ouvir vocês louvar o Senhor. Uma honra estar do lado do pastor Cláudio. Na época da pandemia, consegui encontrar com ele uma vez, né? Agora, pós-pandemia, estou novamente. Isso aí, teve até dueto, né? Agora, estou longe de conseguir fazer dueto. Nem consegui pregar, eu estou com um problema terrível na voz. Não sei se os irmãos estão percebendo. Costumava pregar gritando, né? Agora tem que mudar o estilo. Agora tem que se disciplinar agora para, se eu gritar, eu perco mais a voz ainda. Então, tentar ficar calmo e tentar falar da palavra de Deus. Mas hoje é dia 23 de dezembro, né? 23 de dezembro, amanhã 24. É véspera da data determinada. Me ajuda, Alexandre. Por quem? Pelos homens. Catolicismo. A Igreja Católica determinou essa data, 25 de dezembro, como Natal, né? E o mundo afora comemora essa data. E as pessoas enfeitam suas casas, adornam, né? Luzes, árvores. Existe a ceia de Natal e o povo come as mais variadas comidas determinadas para essa época. Presentes são dados. E eu, numa curiosidade, fiz uma pesquisa. E essa pesquisa o dia 14 desse ano, 14 de dezembro de 2023. Curiosidade. Para saber qual era a árvore de Natal mais cara do mundo. E ela fica em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, e custa 13 milhões de dólares. Esta árvore, equivalente a 50 mil reais na nossa cotação. E aí é engraçado que o site onde eu estava pesquisando,
Essa árvore, oficialmente, pelo Guinness Book, ela é a árvore mais cara. E aí eles vêm mostrando uma série de as decorações mais luxuosas, né? É um adorno, equivale a $136 mil. É incrustado de diamante, aquelas bolas que eles colocam, né, na árvore. Aí tem a ceia mais cara, 125 mil euros. Cartão natalino mais caro, $25 mil. E o presente mais caro, 88 milhões de dólares. Caramba, eu fiquei assim, pasmo, né? Com a audácia do homem que caminha no mundo sem limite. Não existe limite para o ser humano. Quanto mais os homens têm, mais eles mostram, mais eles querem ser melhor que o outro. Mas eu gostei. Todos os hinos foram mensagens, né? Acho que não precisava nem eu pregar. Não vou tentar levar muito tempo, não. Porque assim, um hino completa o outro, coisa de Deus, né? Mas o hino que o diácono Alexandre cantou fala de uma vida de horror, de um escravo, de miséria, de dor. Não tinha valor e a morte era o fim. Mas o milagre aconteceu e a esperança então nasceu. O que é o Natal? Natal não são os enfeites luxuosos e as árvores de 13 milhões de dólares, nem as comidas de 700 e poucos mil libras, muito menos os presentes de 88 milhões de dólares. O Natal não é a data de 25 de dezembro. O verdadeiro Natal, profetizado pelo profeta Isaías, pré-anunciado por tantos outros profetas, pelos salmistas. Mas eu gosto especialmente dessa passagem do profeta Isaías, quando ele começa a fazer uma relação, a profetizar, e essa relação que ele faz, de fato, aconteceria. Mas eu olho para essa passagem como um duplo sentido. Eram terras que nos primeiros tempos estavam aflitas e devastadas, e eles denominam essas terras como as terras de Zebulão e de Naftali. Eram duas tribos que estavam ao norte de Israel. E de fato essas tribos, quando o reino do norte, conforme nós estamos estudando, sofreu as investidas da Síria, as terras de Zebulão e de Naftali sofreram de fato as primeiras investidas dessa nação. Foram os primeiros a ser levados cativo, foram os primeiros a sofrerem tantas guerras que Israel, especialmente o Reino do Norte, teve com aquelas nações vizinhas, e as primeiras tribos, as que faziam o limite, a fronteira com a Síria, era de fato essas duas tribos. Então o profeta Isaías, tomado pelo Espírito de Deus, profetiza, dizendo: para a terra que estava aflita, não continuará na obscuridade, porque nos primeiros tempos ela se tornou desprezível, terra de Zebulão e de Naftali. Mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão.
Galiléia dos gentios, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Aquele povo que antes, outrora, sofria guerras, destruições, foram levados cativos. De repente, como o profeta Isaías profetizou no versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Isso se passaram muitos anos. Abraão esperou para ver o Messias. Isaac e Jacó da mesma forma. Veio Moisés, libertou o povo do Egito e eles esperavam o Messias. Deus deu as tábuas da lei, mas não contemplaram. Veio Davi, veio Salomão, veio os profetas que profetizaram deste grande e glorioso dia, e eles não alcançaram. Mas até que um dia pré-determinado pelo Senhor, como disse o apóstolo Paulo no texto que nós lemos nesta noite aos Gálatas: vindo, porém, a plenitude do tempo, ou seja, no tempo predeterminado pelo Senhor, este menino profetizado pelo profeta Isaías, que seria chamado Deus forte, maravilhoso, Pai da eternidade e príncipe da paz, veio em forma de homem para cumprir-se as profecias que foram ditas pelos seus santos profetas. E aí nós vemos que nesta plenitude do tempo, não das formas que os homens talvez quisessem predeterminar, o cálculo que talvez alguém tenha feito, mas quando Deus quis, quando Deus tornou-lhe aprazível fazer com que aquelas terras, e não só as terras de Zebulon e de Naftali, que realmente viram uma grande luz, porque foi lá onde começou-se o ministério de Jesus, à beira do mar da Galileia, nas terras de Tiberíades, nas terras de Cafarnaum. E realmente aquele povo que sofreram incursões terríveis, eles viram primeiramente raiar a luz da aurora, a luz de uma nova era, a vinda do Filho de Deus à humanidade. Mas não só eles, porque eu olho para a profecia do profeta Isaías com duplo sentido, como o hino que o diácono Alexandre cantou esta noite. Viviam uma vida de horror, escravos de miséria. Valor não existia em mim, a morte era o meu fim, mas um milagre aconteceu. A esperança então nasceu. Essa esperança nasceu. E ele veio no tempo pré-determinado por Deus. E quem é o Filho de Deus? Quem é este menino? É o Filho de Deus. Aquele que é desde a eternidade. Aquele que não foi criado, mas aquele que criou. Aquele que não foi formado, mas aquele a qual tudo fez, a qual o apóstolo Paulo diz que nós nos movemos, que nós andamos, que nós existimos. Mas ao mesmo tempo, nascido de uma mulher, para que fosse 100% Deus e perfeitamente homem. Eu acho engraçado uma frase do reverendo Hernandes Dias Lopes, que ele diz assim: Jesus, sendo Deus, não teve mãe, e sendo homem, ele não teve pai. Ele é Deus e é homem. E quando ele vem ao mundo, como ele vem? Primeiro ele vem na plenitude dos tempos. De quem ele é nascido? Nascido de mulher. Como ele veio? O Filho de Deus veio nascido sob a lei.
Esta lei é aquela lei dada no Monte Sinai a Moisés. E é essa lei, exatamente essa lei, como o apóstolo Paulo retrata em Romanos 6, Romanos 7, Romanos 8. E quase todas as cartas, os primeiros capítulos de Romanos. É a lei que aprisiona o homem. A lei que mata o homem. A lei que nos deixa exatamente nesta condição do início deste hino, vivendo uma vida de horror, escravo. A gente, como o apóstolo Paulo diz em Romanos 6 ou 7, diz que a lei nos encaminhava para a morte. E de novo, mas o milagre aconteceu. A esperança nasceu. E essa esperança, ela nasce sob a lei, para cumprir a lei que o primeiro Adão quebrou, e todos nós viemos quebrando consequentemente, porque somos filhos de Adão, e nenhum de nós conseguiríamos de fato cumprir perfeitamente e plenamente as exigências da lei, mas Cristo, sendo Deus e sendo homem, Ele consegue cumprir a lei, as exigências da lei, plenamente conforme Deus queria. Por isso, este milagre acontece, por isso essa esperança nasce. Essa esperança nasce por quê? Porque para que veio o Filho de Deus? Versículo 5. Para resgatar os que estavam sob a lei. Para resgatar os filhos de Adão, os escravos, os mortos em seus delitos e pecados. Ele vem para resgatar a nossa alma. Ele vem para nos tirar do labirinto que nós vivíamos, onde nós não encontrávamos saída. Mas essa esperança nasce ao mundo e nasce nos nossos corações, porque ele nasce sob a lei para resgatar aqueles que estavam sob a lei. E ele faz isso e cumpre os requisitos que Deus predeterminou para que o homem cumprisse, e nenhum de nós seríamos capazes de cumprir. Mas Deus, sendo homem e sendo Deus, cumpriu as exigências da lei por cada um de nós. Demonstrou esse amor de redenção na cruz do Calvário, como nós cantamos essa noite aqui. Demonstrou esse amor na sua forma humilde de ser, na sua forma humilde de tratar os homens, na sua submissão a Deus, a missão que lhe fora determinada. Ele veio para resgatar a mim e a você também. Como está a tua vida hoje? Você é como a terra de Zebulon e Naftali, que andam envoltos em guerras, em misérias, em horror, em aprisionamento e em morte. Saiba que há uma esperança. Saiba que o Filho de Deus desceu à terra, nasceu no ventre de uma mulher, nos tempos determinados por Deus para resgatar a sua vida, para resgatar as nossas vidas, para nos dar a liberdade em Cristo Jesus. E hoje nós somos livres, livres da morte, livres do pecado, porque em Cristo Jesus nós vivemos, nós nos movemos e nós existimos.
E é maravilhoso porque ele diz no versículo 6, continuação no versículo 5, parte B, a fim de que recebêssemos, para que ele veio. E qual o resultado que isso produziu? Que produziu a vinda de Cristo? São 3 resultados. Primeiro, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Lembra os versículos anteriores, que eu não entrei no mérito, e dizia que éramos escravos, e que precisávamos de tutores, esse tutor é a lei. Mas no tempo determinado, ele nos adota como filhos seus. Depois de sermos adotados como seus filhos, nós recebemos, e ele diz, e para vós que sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Depois de sermos adotados, termos a nossa certidão de nascimento passados a limpo, e termos o nosso nome escrito, Filho de Deus. Pastor Felipe, Filho de Deus. Alexandre Mengol, Filho de Deus. Nós recebemos o penhor do Espírito Santo. Você não recebeu esse penhor do Espírito Santo? Você ainda não tem essa certidão. Você anda como um escravo do pecado. Você anda como um escravo do seu próprio coração. Um escravo do mundo. Entrega-se ao Senhor, aquele que redimiu a nossa alma, para que Ele, com o selo do seu sangue, o adote como filho do Deus Pai, e para que Ele encha seu coração com o penhor do Espírito Santo, a garantia de que somos filhos de Deus. E por último, Ele diz, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Nós somos herdeiros de Deus. Nós somos herdeiros do céu. Nós somos herdeiros da comunhão com Deus. Herdeiros daquilo que Cristo tem, nós também temos. Porque Cristo, com a sua vinda, com a sua morte, com a sua humilhação na cruz, nos deu essa condição e esse direito de sermos chamados filhos de Deus. Esse menino nasceu. Esse menino não ficou lá na manjedoura. Só uma imagem. Como um símbolo de uma era, de uma geração. Esse menino não ficou lá como uma imagem para cartões de Natal, para uma data específica no ano, onde nós enfeitamos as nossas casas, onde fazemos banquete e damos presente. Esse menino cresceu. Esse menino andou pelas terras da Palestina. Esse menino morreu na cruz do Calvário já como homem. E nessa morte de cruz, Ele resgatou a minha vida e resgatou a sua vida. E pode resgatar a sua vida se você não é resgatado por Deus. Esse é o verdadeiro Natal. Não somente o nascimento de uma criança, de qualquer criança, mas o nascimento do verdadeiro Filho de Deus. E não só o nascimento, mas a sua forma de viver, a sua vida, e a sua morte, e a sua ressurreição. Este é o verdadeiro Natal que nós celebramos, o nascimento, a morte e a ressurreição de Cristo, que hoje está diante do Pai, e advoga as nossas causas, e que intercede por nós que somos pecadores, e que nos traz paz ao coração. Aqui é essa paz que o coral cantou, o hino cantado pelo coral. Não é a paz que o mundo dá, mas é a paz que vem de Deus. Esse é o nosso verdadeiro Natal. Não queira presentes de milhões de reais. Não queira uma árvore de milhões de reais. Não queira banquete de milhões de reais. Queira
Jesus Cristo em sua vida. Esse é o maior presente que o homem pode receber. O presente da salvação. Um milagre aconteceu, a esperança nasceu, e essa esperança é Jesus Cristo, e que Deus vos abençoe.